Hoje o nosso vídeo, vou falar para vocês que eu fiz uma manhã um pouco diferente com a minha filha. Resolvi não gravar, não registrar em celular, tá? E para mim realmente ter um olhar bem como observadora mesmo, né? Eu já faço isso há bastante tempo, estou estudando bastante tempo essa questão do desenvolvimento da educação e eu observo muito os pais que não nos conhecem. Sempre que eu saio com ela, é quase que certo, perguntam quantos anos ela tem. E quando eu respondo, as pessoas falam, nossa, como ela é esperta, nossa, como ela sabe, como, né? E tecem alguns elogios. Eu não estou falando isso eu acredito muito que não seja algo particular da minha filha, tá? Eu acredito muito que seja da forma como a gente, desde o início, se relaciona com ela. A gente tenta não impor limites, a gente tenta observar mais e deixar, como eu sempre falo, que eu aprendi com a Cidade Escola Aine, que é uma escola lá do Rio Grande do Sul, um projeto maravilhoso. Deixem as crianças em paz. E desde então eu venho praticando as técnicas da recreação com a minha filha, eu venho percebendo o resultado que eu tenho com ela. E eu vou dar o exemplo de hoje, tá? Do passeio que a gente fez. Então a gente foi de bicicleta até um parquinho perto da nossa casa, que eu sei que é um horário que praticamente não tem ninguém. Eu levo sempre álcool e tal, vou sempre munida, né, dos materiais de segurança. E logo quando eu saí, ela já queria levar uma boneca deste tamanho, assim, né? Assim, tamanho dela praticamente. Ela queria levar a Júlia. Aí a gente ficou, vamos tentar levar essa. E demos várias opções até que consegui chegar na mini pequenininha para levar. Por que a gente levou uma mini pequenininha? Porque eu já fui várias vezes com ela na rua e ela quer, às vezes, um bonequinho de alguém e eu não tenho nada para fazer essa troca, né? E isso me dá um baita de um trabalho, muita choradeira, muito problema, tá? Então isso é uma técnica muito boa. Você sempre ter alguma coisa para trocar com, às vezes, algum amiguinho. Senão você fica sem alternativa. Beleza. No meio do caminho, fiquei observando. Gente, ela viu um avião que eu nem percebi, ela viu canto de pássaros que eu nem percebi, ela via coisas assim que eu nem percebi. E aí, em vários momentos, quero parar, quero isso. A gente vai no parquinho. Aí ela lembrava que a gente ia pro parquinho, né? Então, às vezes a gente tem que fazer esse tipo de coisa várias vezes com a criança, né? Então eu escuto muito, mas eu já falei 1000 vezes. Sim, você vai muitas vezes falar 1000 vezes mesmo. Você vai informar, porque ela não tem uma memória longa. Ainda bem que ela não tem, né? Porque se ela tivesse uma memória longa e lembrasse às vezes de tanta coisa que já fizeram com ela, de coisas ruins, traumáticas, negativas, muito provavelmente a criança ia ter uma vida muito ruim. Então, por Deus, fez o desenvolvimento do cérebro assim em constante amadurecimento, né? Para ela não ter essa memória de curta duração assim latente. Então vamos lá. Chegamos no parquinho e tinha uma criança lá, né? E eu vou contar essa partezinha dessa criança, né? Até anotei aqui para eu não me esquecer. O meu foco quando a gente chega no parque tá no parque, tá livre, né? Claro, se ela correr para a rua, eu vou colocar o meu corpo na frente para ela não correr na rua. Eu não vou ficar, não pode ir lá, não pode ir lá. Ai, não vai lá na rua, para lá não pode ir. Quanto mais você fala isso, mais você deixa a criança polvorosa e mais ela quer ir para aquele lugar que você fala que não pode ir, né? Então não foca nisso. Se ela for,
eu vou antes, né? Corro antes e coloco o meu corpo na frente, ao invés de puxar e tal. E aí a mãe dessa criança falou, nossa, como ela é esperta e tal. E eu fiquei observando essa outra mãe, sempre direcionando a filha. Então assim, sobe aqui. Você já foi em parque, você já viu isso? Sobe aqui, vai por aqui, pega por aqui, e ajuda em tudo, e faz tudo pela criança, e fica o tempo todo falando, e o tempo todo falando o que não é para fazer, o que é para fazer, sabe? Fiquei observando a criança, ela tem mais medo, ela se sente mais insegura. Você já pensou alguém perto de você fazendo isso com você? Eu sempre falo, se coloca no lugar da criança. Se fosse um adulto falando isso para você, como que você assimilaria? Fica mais fácil a gente saber até que ponto a gente pode interferir, né? Então, eu queria passar isso para vocês observarem isso, né? É lógico que eu não falei isso lá, é óbvio que eu não, né? Eu só observei mesmo, né? E no final, assim, antes de ela ir embora e tal, dessa amiga ir embora, a criança, enfim, não estava querendo sair e tal. E aí a mãe pegou e falou, deixa de ser chata, nossa, como tu é chata. Dessa forma para a criança. Então, assim, dá vontade de interferir, né? Mas eu penso assim, gente, será mesmo que a criança estava sendo chata? Será mesmo que a gente não tem que se segurar, tá? Isso é bem importante. E aí eu vou para o segundo caso, que aí chegou uma outra menina com um bebê, com uma bonequinha, né? E o que a Isis fez? Gente, ela saiu assim, ó, quando ela viu a menina com a bonequinha, ela saiu correndo pra pegar a bonequinha. Tá me ouvindo, né, Rafa? Tá dando pra entender? Ou tá chato? Ela saiu correndo e pegou a bonequinha da mão da menina. Pensa a minha cara, o que eu vou fazer? E ela tava com o pai perto. O que eu fiz? A menina, ela não fez nada. Nada. Ela não chorou, ela não segurou a bonequinha, ela não fez nada. Eu olhei para o pai, para o adulto, e perguntei: tudo bem? Ele, não, tudo bem, não tem problema e tal. E nesse meio tempo eu fui tentando, né, negociar para pegar a boneca e tal. Mas, gente, ela não queria largar a boneca. Isso é bem comum, sabe? Então eu fiquei focando no adulto, assim, perguntando se tinha algum problema e tal. E percebi que para ele estava tudo bem. Para outra menina que não estava com a boneca estava tudo bem. Então, por que eu ia me preocupar? Deixei esperar para o final da brincadeira. Então, comecei a falar para minha filha, para Isis, daqui a pouquinho a gente vai embora, a gente vai ter que entregar o bebê, daqui a pouquinho a gente vai embora, a gente vai ter que entregar o bebê, e tal. Falei isso assim, uns 15 minutos antes e fiquei repetindo de vez em quando. Pra ver, eu não sabia se isso ia rolar, tá, gente? Eu não sabia se isso ia dar certo. Era uma tentativa, porque eu sei que quando ela fosse devolver o bebê, o negócio ia pegar geral. Ela pegou, aí eu falei, bom, agora, filha, a gente vai embora, tá? E aí eu falei, eu vou pegar a Mini, que é a minizinha dela pequenininha de pelúcia, então eu vou dar a Mini pra eles, tá? Porque daí a gente faz uma troca, então, que senão a neném vai ficar sem ninguém. Aí ela achou meio assim e tal, eu entreguei a neném, falei, depois eu te devolvo a boneca. Tá. Depois a gente te devolve a boneca. A gente foi até a bicicleta, né? Sentei, coloquei as coisas, mudei totalmente o foco, tá, gente? Mudei, parei com a paradinha da boneca. Ela tava com a boneca da menina, eu já tinha avisado o pai dela que eu já ia devolver. E aí eu peguei e voltei, e ele tava com a Mini. E aí fizemos a troca da Mini com a boneca. E foi tudo bem. Não deu BO. Quando eu vi que não deu BO, é tchau e benção e fui. Voltei pra casa. E, gente, eu fiquei tão feliz. Eu não sabia se isso ia rolar.
foi um teste, mas é para a gente refletir o quanto às vezes a gente se antecipa de um problema que não vai acontecer, que não vai ocorrer, né? Então, às vezes a gente está preocupado, empresta e fica, né? Eu nunca incentivo a minha filha a emprestar as coisas e acho que cada criança é a criança e a gente vai tentando mediar, tá? Esse foi o meu vídeo de hoje para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem criança, peço para vocês deixar um comentário aqui para mim, tá? Eu quero muito receber feedback. Falei para a Rafa ficar ouvindo para depois ela me passar os feedback, tá, gente? Eu sempre ensinei, treinei recreadores, tá? 20 anos já que eu tenho uma empresa de recreação e sempre presencialmente. Eu sempre ensinei presencialmente. E agora eu quero começar a ensinar online, né? Então fui jogada aqui na rede para ensinar online. Então, meu canal no YouTube aqui Liz Giacomelli, Instagram Liz Giacomelli, Facebook Liz Giacomelli, TikTok Liz Giacomelli e aos pouquinhos a gente vai criando essa relação e eu espero ajudar com um tiquinho de tudo que eu tô aprendendo, que eu tô estudando e que eu já estudei sobre criança, tá? Para poder deixar esse mundo melhor para as crianças. É isso que eu almejo de coração. Sempre, desde criança, desde adolescente, que eu trabalho com criança, eu quero um mundo melhor para as crianças, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.